A única coisa necessária para ser um bom filósofo é ter a capacidade de surpreender-se. A palavra filosofia vem da expressão grega amor à sabedoria. No século V a.C., o centro da filosofia grega era a cidade de Atenas, onde o líder ateniense Péricles construíra uma série de edificações magníficas ao redor da fortaleza da Acrópole. O Párthenon, templo consagrado a deus Atena, era a joia da Acrópole. Sua beleza e grandeza podem ser vistas ainda hoje, nas ruínas que sobreviveram. A busca da perfeição física e intelectual dominava todos os aspectos da cultura grega. Houve avanços significativos nas áreas da ciência, da medicina e das artes. Grandes peças foram encenadas no teatro de Dioniso, abaixo da Acrópole. No santuário do Olimpo, atletas de todas as partes da Grécia participavam, a cada 4 anos, de um torneio desportivo em honra ao deus Zeus. Os atenienses orgulhavam-se de seu sistema político, no qual todos os cidadãos masculinos podiam atuar no governo. Apesar da exclusão de mulheres e escravos, esta forma primitiva de democracia continua a ser provavelmente o legado mais duradouro da Grécia Antiga. As conquistas de Alexandre Magno no final do século IV a.C. marcaram o início do que chamamos hoje de Idade do Helenismo. Esse foi um período de 3 séculos durante o qual a língua e a cultura grega dominaram a região do Mediterrâneo. O mais bem-sucedido dos reinos helenísticos foi o Egito, cujo grande porto de Alexandria era o centro intelectual e comercial do helenismo. Ao final do século I a.C., o mundo helenístico havia sido subjugado pelo poderio de Roma, cujo vasto império estendia-se do Mediterrâneo às Ilhas Britânicas. O rápido crescimento do Império Romano foi acompanhado de projetos arquitetônicos em grande escala. Aquedutos imponentes conduziam água por longas distâncias e vastas redes de estrada foram construídas para interligar as novas cidades romanas. Sob vários aspectos, a cultura romana deu continuidade ao helenismo. Embora as duas tradições tivessem se afastado das formas idealizadas da Grécia clássica, a arte romana em particular tendeu para o realismo e a descrição precisa dos eventos históricos. A guerra civil e as invasões bárbaras levaram ao declínio e, por fim, à queda de Roma. Mas inúmeros legados das culturas helenística e romana permanecem vivos, como o mês do calendário, o alfabeto latino e muitos dos conceitos jurídicos. A Idade Média correspondeu aos 1000 anos entre a queda do Império Romano e o início do Renascimento. Foi muito mais do que um intervalo entre 2 períodos de grandes realizações. Foi também uma fase de inúmeras conquistas. Foi na Idade Média que aconteceu a ascensão do cristianismo. As pessoas passaram a acreditar que Deus estaria presente todo o tempo, julgando todas as suas ações. Alguma atividade intelectual se conduzia em mosteiros, onde nasceram as universidades. A Idade Média produziu escritores como o poeta italiano Dante Alighieri. Sua Divina Comédia descreve uma viagem pelo inferno, purgatório e paraíso, uma imagem perfeita da visão medieval do universo. Simultaneamente, as cidades europeias começaram a se expandir. Os mercadores ostentavam casas com estrutura de madeira e os bispos construíam catedrais. As altas torres das catedrais dominavam as cidades, lembrando a presença de Deus na vida de todos. O Renascimento é o nome que se dá ao resgate da cultura clássica que começou na Itália do século XIV. Em meio a uma grande atmosfera de energia criativa, os estudiosos e artistas do Renascimento procuravam superar a antiguidade e destacar-se em todos os campos do conhecimento. Grandes obras de arte celebravam a forma humana na pintura e na escultura. Na arquitetura também houve inovações ousadas, como a imensa cúpula da Catedral de Florença. Com a nova liberdade de pensamento, a ciência e a pesquisa floresceram. Copérnico formulou a teoria revolucionária de que a Terra gira em torno do Sol. O complicado funcionamento do corpo foi observado e desenhado. Mas um homem acima de todos os outros personifica essa era de investigações, Leonardo da Vinci. Seus dons de artista, cientista, músico e inventor de máquinas fantásticas representam o verdadeiro espírito do Renascimento, a excelência em todos os campos do conhecimento.
A exuberância do barroco manifesta-se claramente na vitalidade e na extravagância de sua arquitetura. Mas o período barroco foi repleto de contrastes. Ao lado do esplendor existiam a instabilidade política, a guerra e a doença. A arte e a religião lembravam constantemente que a vida e todos os prazeres são fugazes e que a morte vem para todos. Ao procurar desvendar o sentido da existência, o homem fazia descobertas científicas que ampliavam o seu conhecimento do universo e do seu lugar dentro dele. As leis do movimento e da gravitação descobertas por Isaac Newton apontavam para um universo baseado em princípios mecanicistas. Alguns pensadores barrocos argumentavam que, já que o movimento do céu e da terra pode ser explicado em termos matemáticos, também seria possível explicar a alma humana da mesma forma. O homem, assim como o próprio mundo, não passaria de uma máquina. Na Europa, o século XVIII ficou conhecido como Iluminismo, ou Idade da Razão, época em que os pensadores achavam que o pensamento racional poderia ajudar a solucionar todos os problemas e desvendar todos os mistérios. Os cientistas do Iluminismo fizeram inúmeras descobertas. Muito desse conhecimento foi reunido na primeira grande enciclopédia, compilada na França por Diderot. Os filósofos do Iluminismo criticavam as formas tradicionais de governo. Escritores como Voltaire e Rousseau pregavam ideias que até hoje permanecem válidas: liberdade, liberdade de expressão e igualdade de oportunidade. A ascensão de uma nova classe burguesa se combinou com essas ideias na rejeição da monarquia. Na França, revolucionários tomaram as ruas e fundaram a República. O custo foi muito alto. Muitos oponentes foram executados na guilhotina. A República sucumbiu quando um novo líder, Napoleão, coroou-se imperador. Como disse Madame Roland, ó liberdade, quantos crimes são cometidos em seu nome. O século XX tem se caracterizado por mudanças aceleradas. O rádio, a televisão, o satélite, o computador e a internet fizeram com que a comunicação em massa atingisse níveis jamais imaginados. A Terra parece uma verdadeira aldeia global. Os avanços em todas as áreas, da agricultura à arquitetura, moldaram o mundo de um jeito novo e estimulante. Mesmo assim, não fomos capazes de evitar desastres terríveis. 2 guerras mundiais, o esgotamento dos recursos naturais, a miséria e a fome persistentes, tudo isso deixa marcas profundas. O início do novo milênio promete novas explorações espaciais, viagens a outros planetas, observações de outras galáxias e até a possibilidade de colonizar outros planetas. Contudo, ao mesmo tempo que tentamos alcançar as estrelas, olhamos para nós mesmos e constatamos quão frágil é o nosso planeta se comparado à imensidão do universo. No próximo século, em qualquer planeta em que vivamos, deveremos ser capazes de aprender com os erros da nossa história e com nossas grandes conquistas. Porque, segundo o poeta Goethe, quem de 3 milênios não é capaz de se dar conta, vive na ignorância, na sombra, à mercê dos dias, do tempo. Querida Sofia, muitas pessoas têm hobbies diferentes. Algumas colecionam moedas e selos antigos. Outras gostam de trabalhos manuais. Outras ainda dedicam quase todo o seu tempo livre a uma determinada modalidade de esporte. Também há os que gostam de ler, mas os tipos de leitura também são muito diferentes. Alguns leem apenas jornais ou gibis. Outros gostam de romances. Outros ainda preferem livros sobre temas diversos, como astronomia, a vida dos animais ou as novas descobertas da tecnologia. Se me interesso por cavalos ou pedras preciosas, não posso querer que todos os outros tenham o mesmo interesse. Se fico grudado na televisão, assistindo a todas as transmissões de esporte, tenho que aceitar que as outras pessoas achem esporte uma chatice. Mas será que existe alguma coisa que interessa a todos?
Será que existe alguma coisa que concerne a todos, não importando quem são ou onde se encontram? Sim, querida Sofia. Existem questões que deveriam interessar a todas as pessoas. E é sobre tais questões que trata esse curso. Qual é a coisa mais importante da vida? Se fazemos esta pergunta a uma pessoa de um país assolado pela fome, a resposta será comida. Se fazemos a mesma pergunta a quem está morrendo de frio, a resposta será o calor. E quando perguntamos a alguém que se sente sozinho e isolado, então certamente a resposta será a companhia de outras pessoas. Mas, uma vez satisfeitas todas estas necessidades, será que ainda resta alguma coisa de que todo mundo precise? Os filósofos acham que sim. Eles acham que o ser humano não vive apenas de pão. É claro que todo mundo precisa comer. E precisa também de amor e de cuidados. Ainda há uma coisa de que todos nós precisamos. Nós temos a necessidade de descobrir quem somos e por que vivemos. Portanto, interessar-me em saber por que vivemos não é um interesse casual, como colecionar selos, por exemplo.